do gerenciador de tarefas da minha memória RAM, que, que é de 8 gigas. E aqui é a memória que está no processamento, não está no gerenciamento automático. Eu coloquei para processar 77% e, e deu essa composição da memória, deu isso aqui. E aqui é a segundo a imagem quando eu mudei as configurações como a senhora professora colocou lá o tutorial. Eu coloquei um, um tamanho personalizado, né? Eu coloquei primeiramente, deixa eu abrir. Eu coloquei aqui no tamanho inicial do tamanho personalizado, eu coloquei 1/5 da minha memória RAM, que é de 8, então 1/5 dá 1,6 megabytes, 1,6 gigas, então eu coloquei 1600 gigabytes. E o tamanho máximo foi o que estava lá no tutorial, que eles deram um cálculo que foi de que o resultado final foi de 2.288 megabytes. E com isso chegou esse resultado do gerenciador de tarefas com o que 85% de processamento e chegou bem padrão mesmo a memória. O disco sofreu uma alteração, né, disso aqui. Ele é mais processado aqui. Ele deu uma lentidão no começo, quando eu coloquei a memória virtual para funcionar. E essa lentidão demorou a abrir também um pouco os aplicativos, os programas, e exigiu muito do disco aqui. Vimos que o CPU também, os gigahertz dele aumentaram, né? Porque tava processando, tava tendo mais processamento, tava forçando mais. E vimos aqui nessa segunda print, que aqui é da memória padrão, sem eu ter feito as configurações, que mostra que eu chego a 78% da memória física com espaço livre de 7 megabytes. Usei 6.300 megabytes disso tudo processando. Aí quando vamos aqui para a memória virtual, vimos que o, o espaço livre dele aumentou. Não, mudou um pouco aqui o uso, né? Não aumentou tão significativamente assim o uso da memória, e eu chegou a 84% de memória usada na memória. E aqui vimos a primeira imagem sem ser configurada, memória física, carga completiva e falhas graves, não apareceu quase nada. Quando vemos na memória virtual, vemos uma diferença nas falhas graves, né? Que o processamento é bastante pesado e começou a aparecer várias falhas. E aqui começou a aumentar mais o gráfico a 100% da memória usada e da carga comprometida, tendo uma diferença um pouco
pequena aqui, mas faz uma diferença grande. Então, resumindo esse relatório, é que vimos que na memória virtual é mais pesado, tá entrando os programas, demora mais até chegar a ser 84% aqui, demorou bastante. Eu tive que abrir vários aplicativos, eu tive que abrir várias abas da internet, acessar vários sites para chegar a isso que demorou mais. Precisa de mais aplicativos. Aqui na forma padrão não demorou tanto chegar a quase 80%. Aqui demorou mais. Então vimos que a gente precisa abrir mais aplicativos, precisar mais de tá forçando mais a memória para ela chegar aqui. E vimos também que ela tem um espaço livre maior do que o padrão, mas também ela força demais o computador, né? O disco chegou a 35%, o GHz aumentou do CPU, aumentou do CPU, então não, desculpa, o GHz diminuiu, na verdade, diminuiu, mas aumentou o disco, então o processamento foi um pouco mais pesado, né? Em relação ao normal. Isso é o normal, que chegou só 7, aqui chegou a 35. Então, resumindo, é isso. Então, apareceu, ficou mais um pouco pesado o computador em relação a isso. E finalizando aqui o meu relatório.